Boa tarde, pessoal. Novamente estamos aqui. Vamos conversar um pouco sobre behaviorismo, o comportamento operante. O comportamento operante. Killer dizia o seguinte: o comportamento operante inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que, em algum momento, tem efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. Bom, o comportamento operante, ele opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta ou indiretamente. Por exemplo, escrever uma carta, chamar um táxi com um gesto na mão, tocar um instrumento. A caixa de Skinner. Bom, gente, um ratinho, ao sentir sede em seu habitat, certamente ele manifesta algum comportamento para lhe permitir satisfazer a sua necessidade orgânica. Esse comportamento foi aprendido por ele e se mantém pelo efeito proporcionado, saciar a sede. Assim, se deixarmos um ratinho privado de água durante 24 horas, ele certamente apresentará o comportamento de beber água no momento em que tiver sede. E sabendo disso, os pesquisadores da época decidiram simular esta situação em laboratório sob a condição especial de controle, o que os levou à formulação da lei comportamental. O ratinho ele foi colocado na caixa de Skinner, um recipiente fechado no qual encontrava apenas uma barra. Esta barra, ao ser pressionada por ele, acionava um mecanismo camuflado que lhe permitia obter uma gotinha de água que chegava à caixa por meio de uma pequena haste. Que resposta esperava-se do ratinho? Ora, que ele pressionasse a barra. Como isso ocorreu pela primeira vez? Por acaso. Por acaso ele sentiu sede, esbarrou e caiu água. E ele pensou, agora sim, aqui vai ter água, né? Durante a exploração da caixa, o ratinho pressionou a barra acidentalmente, o que lhe trouxe pela primeira vez uma gotinha de água que, devido à sede, fora rapidamente consumida. Por ter obtido a água ao encostar na barra quando sentia sede, constatou-se a alta probabilidade de que, estando em situação semelhante, o ratinho a pressionasse novamente. A aprendizagem do comportamento é a ação do organismo sobre o meio, entre uma ação e o seu efeito. Então, esse comportamento operante pode ser representado da seguinte maneira: R e S, em que o R é a resposta, pressionar a barra, e o S do inglês, estimule, é o estímulo, o reforço, a água, que tanto interessa ao organismo. A flecha significa levar a. Esse estímulo reforçador é chamado de reforço. O termo estímulo foi mantido da relação RS do comportamento respondente para designar-lhe a responsabilidade pela ação, apesar de ela ocorrer após a manifestação do comportamento. O comportamento operante refere-se à interação sujeito e ambiente. Nessa interação chama-se relação fundamental a relação entre a ação do indivíduo, que é a emissão da resposta, e a consequência. É considerada fundamental porque o organismo se comporta, ele emite esta ou aquela resposta. Sua ação produz uma alteração ambiental, que é uma consequência, que por sua vez retroage sobre o sujeito, alterando a possibilidade futura de ocorrência. Assim agimos ou operamos sobre o mundo em função das consequências criadas pela ação. As consequências da resposta são as variáveis de controle mais relevantes. Então, o comportamento operante
ele não é automático, nem há um estímulo específico com o qual se possa relacioná-lo. No condicionamento operante, a resposta do organismo produz uma modificação comportamental que tem efeito sobre ele. A essa modificação denominamos de reforço ou a punição, que tendem a fortalecer ou enfraquecer a resposta do indivíduo frente ao estímulo externo. Ora, se você tocou na água aqui, no foguinho, a criança quando é pequenininha, né, a gente diz, não pegue no fogo, que você vai se queimar. Mas a criança tem aquela teima de ficar maravilhada com o fogo e toca. Depois que ele se queima uma vez, nunca mais ele vai tocar o fogo. Por quê? Porque ele teve a resposta negativa à dor. Então ele não vai mais tocar, porque ele sempre vai lembrar que ali tem o fogo que dói. A toda consequência que uma resposta, ela altera a probabilidade futura de uma ocorrência da resposta. O reforço, ele pode ser positivo ou negativo. No caso da velhinha, do tocar o dedo, ele é um reforço negativo, né? Não vai mais. O reforço positivo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz. O reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o remove ou atenua. No experimento anterior, oferecia uma gota de água ao ratinho sempre que encostasse na barra. Agora, ao se colocado na caixinha, ele recebe choques no assoalho. Após várias tentativas de choque, o ratinho chega à barra e, ao pressioná-la, acidentalmente os choques cessam. Com isso, a resposta da pressão à barra tenderão a aumentar de frequência. Chama-se de reforço negativo ao processo de fortalecimento dessa classe de pressão à barra, isto é, a remoção de um estímulo aversivo controla a emissão da resposta. Também reforçamento, porque por um comportamento é aumentado em sua frequência ao alcançar um efeito desejado. O reforçamento positivo oferece alguma coisa ao organismo, que são as gotas de água com a pressão da barra, por exemplo, e o negativo, um evento, como permite a retirada de algo desejável, os choques do último exemplo. Não se pode, a priori, definir um evento como reforçador. A função reforçadora de um evento ambiental qualquer só é definida por sua função sobre o comportamento do indivíduo. O reforço positivo, para lembrar, né, que são os estímulos que, quando apresentado, fortalecem o comportamento que o precede. Elogios. Se você for elogiado, nossa, como você é um ótimo estudante, como você faz suas atividades bem feitas, né? Letra muito bem legível, parabéns. Então você vai novamente fazer. E o reforço negativo, ele tem os estímulos que fortalecem as respostas que o removem, produz. Por exemplo, tirar a casaca no sol, tem o calor. Se você for para o sol, vai ter o sol quente. Então, o aumento da frequência da resposta. A punição é o estímulo averso que elimina a resposta. Exemplo, tomar choque quando enfia o dedo na tomada. Se você tomar choque uma vez, você não vai mais enfiar seu dedinho ali. Por quê? Porque já sabe que vai dar choque. Quando eu era criança, eu lembro que eu vi que faltava lâmpada e eu coloquei o dedinho e levei o choque. Nossa, até hoje, são quantos anos passados? Então hoje eu lembro que eu não vou tocar, por quê? Porque eu sei que vai dar choque, né? Sempre que eu for tocar vai dar choque. A punição negativa, ela retira de um estímulo positivo após a emissão de uma resposta inadequada. Por exemplo, tomar da criança o pirulito porque ela está fazendo a manha. Ela tá ali com o pirulito na mão, chorando, reclamando. Toma o pirulito. O que ela vai fazer? O que se espera que ela faça? A diminuição da frequência das respostas
dá na extinção. Para que aconteça a extinção do comportamento condicionado, preciso que aconteça a suspensão do reforço. Por exemplo, um motorista de ônibus que respondia ao seu bom dia, agora ele para de responder. Por que ele não responde? Porque ele precisa do que? De um reforço. O reforço é você. Se você der bom dia, ele vai dar bom dia. Os efeitos da punição. Informa somente sobre o que fazer, ao invés de informar sobre o que fazer. Comportamentos punidos nem sempre desaparecem. Eles podem voltar disfarçados ou ligados a outros comportamentos. Para isso, tem-se a psicologia para se estudar esses casos, né? E fazer essas mudanças. Os behavioristas, eles se respaldam por crítica feita por Skinner e outros autores que propuseram a substituição definitiva das práticas punitivas por procedimentos de instalação de comportamentos desejáveis. Esse princípio pode ser aplicado no cotidiano em todos os espaços em que se trabalhe para instalar comportamentos desejáveis. O trânsito é um excelente exemplo. Apesar das punições aplicadas a motoristas e pedestres na maior parte das infrações cometidas no trânsito, tais punições não têm motivado a adotar um comportamento considerado adequado para o trânsito. Em vez de adotarem novos comportamentos, tornam-se especialistas em esquiva e na fuga. Comete o erro e foge. Atualmente, a gente vê que você precisa usar máscara para evitar pegar a doença coronavírus. Você vê o tempo todo na TV que se você não usar máscara, se você não se proteger, se você não tiver distanciamento, você pega a doença e pode até morrer, sofrer muito e morrer. Mas as pessoas andam sem a máscara mesmo assim. E quando vê que tem uma autoridade ou alguém olhando, coloca a máscara rapidamente. Do que adiantou? Então, é isso. Tem a punição, mas mesmo assim, a pessoa comete o erro. Efeitos da punição: a fuga ou a esquiva. O indivíduo, ele tenta sair de uma situação avessa, né? O processo no qual o comportamento reforçado é aquele que termina com um estímulo aversivo já em andamento. A esquiva, o processo no qual os estímulos aversivos, condicionados e incondicionados, estão separados por um intervalo de tempo que permite que o indivíduo execute um comportamento que previna a ocorrência ou reduza a magnitude do segundo estímulo. Tem sido polêmica a discussão sobre a natureza ou a extensão do controle que o ambiente exerce sobre nós, mas há como negar que há algum controle? Não há como negar, não é? Assumir a existência desse controle e estudá-la permite maior entendimento dos meios pelos quais os estímulos agem. Assim, quando a frequência ou a forma de resposta é diferente, sob estímulos diferentes, diz-se que o comportamento está sob controle de estímulos. Se o motorista para ou acelera o ônibus no cruzamento da rua, onde há semáforo, que ora está verde, ora vermelho, sabemos que o comportamento de dirigir está sob o controle dos estímulos. Os dois importantes processos devem ser apresentados, que é a discriminação e a generalização. A discriminação é a manutenção de uma resposta na presença de um estímulo mas sofre certo grau de extinção na presença de outro. E a generalização é um estímulo que adquire controle sobre uma resposta devido ao reforço na presença de um estímulo similar, mas diferente. Nós nos encontraremos para a próxima aula. É isso que temos até hoje. Procurem ler nos livros, no material colocado. Respondam às atividades relacionadas
a esse tema. Forte abraço, até a próxima.